Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 7, em que nós trataremos acerca dos atos administrativos. E para esta aula, eu utilizei a doutrina da professora Ana Cláudia Campos, Direito Administrativo Facilitado, que eu recomendo. Gente, eu recomendo muito, muito esse livro. Esse livro é aquele que eu utilizo quando eu quero um direito administrativo rápido, fácil e facilitado. Eu utilizo essa doutrina. É muito boa, é muito direto ao ponto, ou seja, como se fosse um resumo no sentido de rapidez, facilidade e agilidade. É muito, 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 muito boa mesmo. Recomendo muito a vocês, tá? Se vocês querem aí se dedicar ao direito administrativo, sem sombra de dúvidas, eu recomendo este livro, tá? Bom, vamos lá. Antes de nós entendermos propriamente dito o que é o ato administrativo, é interessante que nós venhamos entender a diferença do fato para o ato administrativo. Bom, de acordo com a professora, então, com a doutrinadora, o fato jurídico está relacionado a qualquer, ou seja, quando eu falo qualquer, eu não estou determinando nada. Então, por exemplo, gente, deixa eu só fechar aqui, porque está chovendo, está molhando aqui, tá? Imagine só, olha, tudo aqui. Não dá, fechou um pouquinho aqui. Vamos voltar. Quando eu menciono qualquer, o que te dá a entender? Que eu não tenho definição. Se eu viro para você e falo assim, olha, eu quero uma caneta, pode ser de qualquer marca. Eu não estou especificando, eu não estou especificando marca, cor, qualidade. Eu só falo, eu quero qualquer caneta. Ou seja, o fato jurídico é qualquer acontecimento que seja capaz de produzir efeitos, podendo estar proveniente de ação humana ou de algum evento natural. E por que é interessante nós entendemos? Deixa eu até ver aqui se eu trouxe o exemplo para vocês, para nós. Por exemplo, aqui, fato jurídico. Exemplo, o falecimento de um servidor público. Percebe? Esse fato jurídico, ele produziu um efeito. Só que ele produziu um efeito não de um ato jurídico. Porque o fato jurídico, diferente do ato jurídico, no ato jurídico você tem a manifestação da vontade humana, ou seja, proveniente de ação humana. Então, o que a professora fala no livro dela? Que o fato jurídico, ele é um gênero, ok? E você tem as espécies. O fato jurídico, estrito sensu, nós falamos em latim, significa no sentido restrito, você tem os eventos naturais. Já o ato jurídico, você tem a manifestação da vontade humana. Então, por exemplo, o fato jurídico, falecimento. Ato jurídico é a manifestação. Então, por exemplo, uma licitação é algo que vai manifestar uma vontade humana. Então, aqui eu trouxe também da mesma doutrina da professora Ana Campos a diferença. Se eu tenho o fato é qualquer acontecimento. Qualquer acontecimento é um fato. Só que o fato jurídico é um acontecimento natural que ele vai causar alguma implicância no mundo jurídico. Exemplo, falecimento. Você vai ter alguma coisa no mundo jurídico, alguma, como que eu posso dizer, alguma interferência no mundo jurídico. Já o ato jurídico é a manifestação da vontade humana. Exemplo, a expedição de um decreto aqui, o exemplo que a professora trouxe. Rebeca, como que eu faço para eu não confundir? Pensa assim, fato. Quando um fato acontece, é novo para você.
Então, por exemplo, você ficou sabendo de um acontecimento. É um fato para você. Nossa, mentira que aconteceu isso. Você não sabia. Aconteceu algo e você ficou sabendo. Já o ato é algo que você faz. Então, fato é algo que acontece, pensando aqui em nós, tá? Você ficou sabendo de um fato. Você não produziu esse fato, você ficou sabendo desse fato. Esse fato implicou na sua vida, mas não foi você quem produziu, que fez esse fato. Agora, o ato não. O ato é quando você manifesta a vontade humana, tá? Então, fato jurídico é um acontecimento e o ato jurídico é uma manifestação de vontade. Bom, ainda falando dos atos, então, administrativos, nós temos os atos privados, atos materiais nesse primeiro momento. Quando eu tenho o ato privado, o que eu tenho aqui? Que em algumas situações, o administrador, deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Deixa eu trocar aqui. O administrador, ele vai agir em uma posição de igualdade com o particular e será regido pelo regime privado. Então, exemplo, locação, compra, venda, doação e permuta. Então, em alguns momentos, o administrador ele vai atuar como se fosse um particular, tá? Já o ato material, você tem uma semelhança com o fato de que propriamente um ato, tá? Pois são condutas de mera execução, sem expressar uma manifestação de vontade. Então, por exemplo, demolição de uma construção irregular, ou seja, pensa só, não foi por conta da manifestação de vontade, foi uma execução de algo que era necessário. Apreensão de mercadorias fruto de contrabando, execução de uma cirurgia em um hospital público. Ou seja, o ato material ele está mais voltado à execução de propriamente dito de uma conduta, tá? De uma mera execução, do que sem expressar necessariamente dito uma manifestação de vontade. Por quê? Porque a partir do momento que faço uma apreensão de uma mercadoria de um fruto de contrabando, e aquilo está sendo feito dentro da função daquele agente. Então ele não vai ter que manifestar a sua vontade. Ah, eu vou manifestar a minha vontade de agir. Não, ele vai executar aquilo que está irregular. Ele vai executar. Ok? Ok. Já os atos políticos, também denominados atos do governo, são aqueles que decorrem diretamente da própria Constituição. Como exemplo, a possibilidade do presidente da República sancionar ou vetar leis. Já os atos administrativos, que é isso que nós estamos vendo aqui, então, são aqueles que são expedidos no exercício da função administrativa. Então, a palavrinha é exercício. Em caráter infralegal, sob o regime de direito público, com todas as prerrogativas e restrições decorrentes destes. Ou seja, o ato administrativo, então, é aquele que é expedido no exercício da função administrativa. Ok? Ok. Vamos entender agora destrinchando dois conceitos que é de extrema importância. Quando eu falo de ato administrativo e ato da administração, eu tenho uma diferença. Ai, Rebeca, que coisa chata. O que tem a ver ato da administração e ato administrativo? Gente, os atos administrativos, eles são expedidos no exercício da função administrativa. Lá no exercício, nós já vimos, tá? Só que
Nem sempre que a administração atuar estará expedindo atos administrativos. Então, por exemplo, a locação de um imóvel. Nesse caso, a ação é regida pelo direito privado. Por que direito privado? Porque eu estou falando de locação, lá no Código Civil. Logo, será um ato da administração, mas não será um ato administrativo. Então, por exemplo, o ato da administração é esse caso aqui. É o caso em que a administração vai fazer alguma coisa. É um ato que partiu da administração. A administração fez alguma coisa. É um ato que ela fez. Agora, já o ato administrativo, não. Que é esse caso aqui. Você tem a alocação de um imóvel pela administração, só que você não teve um ato administrativo, você teve um ato da administração, ok? Ou seja, ela atuou sem expedir um ato administrativo. Aí aqui eu trouxe também, ó, os atos da administração pública. Quais são eles? Nós falamos, né? Deixa eu dividir aqui. Atos políticos, privados e atos materiais. São atos da administração pública. Ah, Rebeca, agora eu entendi. Então, quando você falou da alocação, foi um ato da administração pública, certo? É um ato da administração pública. Só que aí nós temos os atos administrativos. Só que os atos administrativos, ó, você tem a sua atuação também pelas concessionárias e pelas permissionárias. Ou seja, por isso que você tem que diferenciar ato da administração e ato administrativo, tá bom? Isso vai ficando mais claro ao longo das aulas. Propriamente dito, o ato administrativo é uma manifestação da vontade administrativa. Ela é expedida de maneira infralegal e no exercício da função administrativa. E ela pode ser produzida tanto pela administração pública direta ou pelos seus delegatários, com a finalidade de complementar a lei e atingir alguma finalidade. Então, o ato administrativo, ele tem como foco atingir a finalidade pública. O ato administrativo, por exemplo, nós estamos falando de um decreto. O ato administrativo, ele vai ter uma finalidade para atingir o público, uma finalidade pública. Por isso que é no exercício da função administrativa. Dentro dos atos administrativos, nós temos alguns pontos importantes. Por exemplo, primeiro deles, o ato administrativo, ele é unilateral. Já os contratos são bilaterais, ou seja, a administração vai expressar uma vontade, vai manifestar a sua vontade. Já a função administrativa significa dizer que os atos vão decorrer do exercício da função. Então, o ato administrativo decorre do exercício. Então, eu só posso falar em ato se eu falo de um exercício da função administrativa. Infralegal significa dizer que a administração pública só pode agir quando a lei autorizar. Então, para um ato administrativo ele fazer efeito, ter efeito, ser produzido, ele precisa ser criado, ele ter a sua natureza e uma existência de lei. Então, por exemplo, quando nós falamos da liberdade no nosso sentido privado, tá? Então, vamos lá. A Constituição fala que eu não sou obrigada a fazer ou deixar de fazer algo sem virtude de lei. Isso não acontece na administração. A administração, ela está intimamente ligada a apenas e tão somente o que a lei falar. Se a lei não fala algo, a administração não pode virar e falar assim: ah, eu vou fazer isso porque a lei não me
proibiu. Negativo. Se a lei fala, a administração vai fazer. Se a lei não fala que é errado ou que é certo, a administração vai continuar não fazendo. Não é igual a gente. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira. Segunda-feira eu quero usar blusa branca. Não existe uma lei que venha virar e falar assim, você não pode usar blusa branca na segunda-feira. Por que eu uso blusa branca na segunda-feira? Porque ninguém me proíbe, não tem lei que me proíbe isso. Só que com a administração não é assim. Se a administração falar assim, eu quero fazer isso aqui, porque isso que eu quero fazer, a lei não me disse o contrário. A lei não virou para mim e falou assim, olha, isso aqui você não pode, então eu vou fazer. Não pode. Justamente por isso, a administração só vai fazer o que estiver disposto na lei. Ela é restrita à lei, tá? Já acerca do regime de direito público, significa dizer que o ato ele busca satisfazer o interesse coletivo, atuando regido por normas públicas. Você tem uma supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Já a manifestação de vontade, que é o nosso conceito base, diferentemente do fato administrativo em sentido estrito, o ato administrativo ele decorre da manifestação de vontade de um agente público, devendo este ser entendido da maneira mais ampla possível, de forma a abarcar todos aqueles que exercem algum munus público. Logo, o ato ele expressa a vontade estatal na busca da produção de algum efeito jurídico. Então, como que o Estado, como que a administração como um todo vai manifestar, presta atenção, manifestar a vontade do efeito jurídico através do ato administrativo. É a mesma coisa você. Como que você faz algo? Eu quero fazer isso. O que você vai fazer? Você vai manifestar a sua vontade de fazer aquilo. É como se fosse um ato. É o ato, né? Mas o seu sentido é como se fosse o ato administrativo. Então, o ato administrativo, ele tem como finalidade essa busca de produção de efeito no mundo jurídico. Ok? Espero que esteja ficando claro, tá? Outros dois pontos que, inclusive, já caiu em prova. Ato vinculado e ato discricionário. No ato vinculado ou regrado, o que te dá a entender regrado? É algo diminuído, é algo, né? Como que eu posso dizer? Me fugiu aqui a palavra. Mas é algo limitado. Nesse caso, dos atos que são regrados, a lei impõe uma conduta ao administrador sem deixar ele qualquer margem de liberdade. Então, o agente, ele é só um mero executor do termo legal. Então, por exemplo, o administrador, perdão, ele não pode virar e falar assim, peraí, eu tenho que fazer isso aqui, eu acho que eu vou virar um pouquinho para cá. Não, eu só posso fazer isso. A lei me impôs essa conduta. O ato tem que ser dessa forma, que a lei foi aqui que a lei me direcionou. Ele só vai executar aquilo que a lei já falou para ele que ele tem que fazer. Já o ato discricionário, você já tem uma margem de liberdade ao administrador, para que ele venha poder analisar em cada caso concreto dentre duas ou mais alternativas. Qual se apresenta mais conveniente e oportuna? Quer um exemplo? Eu estava recentemente analisando a lei das estatais. E o que você tem lá? Quando você tem a dispensa da licitação. Vamos imaginar, eu preciso comprar, administração, penso como administração. Administração. Eu preciso comprar, adquirir um medicamento que só o laboratório Alfa produz. Ok. Vou fazer a dispensa da licitação. Ou, deixa eu ficar nesse caso, depois eu vou para outro caso.
Então eu vou dispensar a licitação. Tá, eu tenho que explicar o porquê que eu vou fazer a dispensa dessa licitação. Eu analisei o caso concreto e falo, olha, de todas as alternativas, a única que fornece isso aqui que a gente precisa, esse medicamento é a Alfa, a empresa Alfa, é o laboratório Alfa. Eu tenho essa que me fornece. E a partir do momento que você tem um único licitante que vai poder produzir aquilo, você impede, você começa a agir na pessoalidade com as outras. Porque se você só tem uma que fornece, que adianta você colocar esse um para competir com os outros três? E isso fala, né? Se você já viu a lei das estatais, você vê a impossibilidade da competição. Não é competição, agora fugiu a palavra. Mas a impossibilidade de eu poder ali colocar, tenho aqui 5. Não, mas essa daqui é que vai. Eu sei que ela vai me atender, porque alguma coisa aconteceu ali, ela que fornece. Ou seja, você tem uma análise daquele caso em concreto, tá? Aquela que vai se apresentar mais conveniente, mais oportuna. Trazendo isso de uma forma mais ilustrativa, você tem a lei que vai reger o ato administrativo, porque tudo da administração é dentro da lei. Se a administração pública quer fazer algo, um ato administrativo, mas aquele ato, aquilo que está, a matéria do ato não está nos moldes da lei, não dá. Então, você tem um ato vinculado ou regrado e discricionário. No vinculado, tanto no vinculado no discricionário, você tem um respeito à lei, que é o controle da legalidade, só que no vinculado você não tem o poder da escolha por parte do administrador. Já na discricionalidade, você tem sim o poder da escolha, o controle de mérito, aquilo que é melhor, que vai satisfazer, tá? Bom, se eu falo em ato administrativo, eu falo em elementos, ou seja, o que vai compor o ato administrativo. Nós chamamos de confiformóvel. Confiformóvel. Quais são os elementos da administração, do ato administrativo? Confiformóvel. Ou seja, eu mexi no microfone, toda hora eu bato a mão no microfone, gente. Deixa eu tomar uma água, tá? Confiformóvel. Com, de competência, finalidade, for, de forma, m, de motivo e de objeto, tá? Vamos destrinchar cada um deles. Competência. Só pode praticar o ato quem tiver competência para tal. Então, eu não posso delegar uma competência para quem não pode detê-la. Não podendo detê-la, ela não pode praticar o ato. Só vai praticar o ato quem tem competência. A finalidade é o que eu busco com aquele ato administrativo. Então, por exemplo, sempre vai ser o bem público, mas o que eu quero? Qual a minha finalidade com aquele ato? O que eu quero produzir? Que efeito eu procuro produzir com aquele ato? A forma é o meio de exteriorização daquele ato. Já o motivo é a causa, por que do ato. E o objeto é o resultado do ato. Nesse caso, a consequência, porque se eu busco uma finalidade, eu vou ter o objeto, que é o resultado do ato, a consequência, tá? Vamos responder algumas questões para ver se fica mais na mente. Se ficou um pouco difícil nessa primeira parte, não fiquem preocupados, porque eu vou trazer mais aulas. Ato administrativo é um tema muito assim, como que eu posso dizer? É um tema relativamente, não vou dizer que é grande, mas é um tema que eu basicamente vejo assim, né? Eu vejo como muitas setinhas que você vai puxando. Não sei se você vê assim. Eu vejo assim. Algumas setinhas que você vai puxando. Eu vejo dessa forma. Eu consigo enxergar dessa forma o ato administrativo.
Vamos lá. Questão número 1. Sobre os requisitos do ato do ato administrativo, analise as afirmativas a seguir. Inciso 1. A competência administrativa, ou seja, quem pode realizar aquele ato. Requisito vinculado é o poder atribuído por lei ao agente da administração para o desempenho de suas funções. Ou seja, aquele agente está atribuído, dotado de competência, de legitimidade para que ele venha poder desempenhar aquele ato, as suas funções, tá? 2. Requisito discricionário. Um ato administrativo tem por objeto a criação, modificação ou comprovação de situações jurídicas sujeitas à ação da administração pública. Ou seja, eu posso criar, modificar ou comprovar. Ok? Não é o mesmo do ato vinculado. 3. O motivo, requisito via de regra discricionário, é a situação de fato ou de direito que autoriza a prática de determinado ato. Porque se eu tenho motivo, por exemplo, eu só vou poder exteriorizar aquele motivo que eu tenho a partir da autorização. Né? Concorda comigo? Então, se eu tenho um motivo, eu quero fazer isso, eu tenho que ter uma autorização que venha, como que eu posso dizer, amenizar a prática daquele ato. Ah, não. Ok, pode fazer. Aí nos pergunta, está correto a que se afirma em todas estão corretas? Ou 1 e 2 apenas? 1 e 3 ou 2 e 3? De acordo com tudo que nós vimos aqui, podemos concluir que tudo está correto. Fechou? Conforme nós fomos comentando aqui. Outra questão, todas muito recentes, tá? Desse ano. Assinale a alternativa que apresenta atributo dos atos administrativos que confere à decisão da administração pública a capacidade de produzir efeito imediato, independente de autorização judicial, desde que preenchido o requisito. Esse aqui, gente, nós ainda não vimos, alguns, no caso, os que estão aqui, presunção de legitimidade, enfim. Mas só para, como eu coloquei a questão aqui, nós temos a autoexecutoriedade que nós ainda vamos ver. Todos esses pontos aqui ainda, tá? Nós estamos ali no início, no básico. Olha para vocês verem como é que essa questão vai até, como que eu posso dizer, concretizar a nossa aula lá atrás de poder de polícia. Durante uma inspeção da prefeitura, realizada pelo órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das normas de segurança em estabelecimentos comerciais, foi constatado que um restaurante estava operando sem possuir o alvará sanitário obrigatório. Diante dessa situação, o órgão de fiscalização emitiu um auto de infração e determinou o fechamento temporário do estabelecimento, até que a regularização fosse efetuada. Com base no caso apresentado, qual é o poder exercido pelo órgão de fiscalização a determinar o fechamento temporário do restaurante até a regularização sanitária? Poder de polícia? Poder disciplinar? Normativo? Discricionário ou hierárquico? E aí? Poder de polícia. Por que é poder de polícia? Porque nós temos esse poder de fiscalização. Lembra que nós falamos muito sobre isso? Que eu tenho tanto o poder de fiscalizar, quanto também aquele de emitir determinada, como diz aqui, determinado. Ai, gente, agora fugiu aqui a palavra. É como se fosse uma forma de repressão. Eu tenho tanto prevenir quanto
reprimir, vamos dizer assim, né? Como se fosse isso, um auto de infração, ok, ele não só fiscalizou, mas ele também exerceu uma repressão. Você não fez isso, você agiu de forma irregular, tá aqui o castigo, vamos dizer assim, tá? Para não ficar algo tão puxado. Bom, aqui não é aula 7, aqui é aula 8, peraí. Deixa eu ver se vai mudar. Aqui porque eu tinha feito uma confusão. Isso. Essa aula eu tinha colocado. Nossa, gente. Foi uma confusão doida. Porque eu confundi o número das aulas. Eu falei, gente, não, mas eu já postei mais. Nossa, foi uma confusão. Bom, aula 8, nós vamos para a segunda parte de ato administrativo. Mas a primeira coisa é isso. Ato administrativo, manifestação de vontade da administração pública. Eu espero que vocês tenham compreendido esse primeiro momento, tá? Eu espero que de coração vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Por favor, eu quero que vocês interajam comigo, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.